Alô, viajantes! Embarque nos sonhos de viagem, o seu passaporte sonoro para destinos e histórias surpreendentes. Voe alto com a Bancorbras Turismo, sua janela para o mundo. Olá, viajantes sonhadores! Sejam muito bem-vindos ao Sonhos de Viagem, o podcast da Bancorbras Turismo, onde a gente embarca em conversas que despertam memórias, planejam próximos destinos e celebram as experiências que realmente importam. Meu nome é Bárbara Lins, sua anfitriã nessa jornada. E no episódio de hoje, o 9º da nossa temporada, vamos falar de um dos maiores clássicos do turismo, as viagens a dois. Lua de mel, aniversários de namoro, bodas, escapadinhas românticas. O amor também pode e deve ser vivido com o pé na estrada. E para conversar com a gente sobre esse tema cheio de carinho, humor e conexão, eu recebo um casal que é pura sintonia. A Poliana Gonçalves, ou a Poli, e o Leandro Mota, também conhecido como Leleco, criadores do perfil Polituristando, onde compartilham suas aventuras gastronômicas e turísticas pelo Brasil, especialmente pelo nosso quadradinho aqui no Distrito Federal. A Poli é formada em design de interiores e gestão da qualidade e encontrou nas redes sociais uma forma leve e real de contar histórias sobre turismo e vida a dois. O Leandro Leleco, além de marido e parceiro de viagens, também virou parceiro de produção. Ele cuida da parte audiovisual e comercial do projeto e é um charme vê-los juntos. Então, sejam todos muito bem-vindos. Poli e Leandro, é um prazer ter vocês por aqui. Prazer é nosso, muito obrigada pelo convite, ainda mais para falar de um tema que a gente vive na prática o tempo inteiro, né? Exatamente, é um prazer poder estar presente aqui, contribuir um pouquinho com o que a gente já viveu, né? E viveu muita coisa a dois, porque são 11 anos juntos. 11 anos juntos, e a gente se conheceu no Tinder. E aí depois se conheceram, a viagem foi um tema que deu uma liga ali, ou vocês foram descobrindo o mundo da viagem juntos? A gente descobriu juntos, né? E foi até engraçado, porque acho que nem minha família nem a família do Leleco saíam tanto, assim, era mais dentro de casa sempre. Eu não sei de onde surgiu essa vontade, esse desejo de conhecer vários lugares. Sim, mas lembrando aqui, né, eu resgatei aqui na memória, com poucos meses de namoro a gente já fez uma pequena aventura. Verdade. Olha! Com poucos meses de namoro. E de carro, viu? Exatamente. Olha! Saímos de Brasília mais. para o Rio de Janeiro de carro. Jesus amado. E no mapa, não tinha nem o Waze na época. Era tudo no mapa. Eu tenho um tio que ele é caminhoneiro e ele falou, ó, você vai passar por essa cidade, você vira aqui, pega esse posto, porque aqui é melhor pra você abastecer. Realmente. Sim. Gente, então vocês já passaram por uma prova de fogo, assim, eu falo muito isso com meu marido, a gente também se conheceu muito por conta de viagens, a gente dois eram apaixonados por viagens, falavam de viagens o tempo inteiro, assim que a gente se uniu, também foi isso, vamos tratar de viajar, mas uma coisa que a gente aprende muito, assim, uma coisa é você tá num relacionamento, quando tudo tá sob controle, tá tudo certo, tá tudo bonito, tem controle. Numa viagem, às vezes a gente sabe que não sai tudo como planejado, o clima muda, você vai ser navegador, ou ele era um navegador, não sei quem é, vai errar o caminho, e assim, é perrengue. Nesses perrengues que podem acontecer numa viagem, que não depende, por mais planejada que ela seja, esse amor é posto à prova, né? E eu sou o tipo de pessoa que sou um pouco controladora. Eu faço o meu mapa, eu gosto de colocar horário, aonde que eu vou almoçar. Eu já começo a viagem antes de estar na viagem, né? Fazendo o roteiro, coloco tudo certinho, o dia, horário. Coloco algumas opções extras, caso a gente erre o caminho, né? Precise voltar, mas eu sou um pouco chatinha com meus roteiros. E você? Na verdade, eu também sou um pouquinho metódico quanto ela, mas, como você falou, não tem como, né? Sempre tem um perrenguezinho na viagem e a gente tem que entender que faz parte, né, de todo o contexto, né? Para entender que fazia parte da viagem, né, acontecer esse tipo de problema. Mas hoje a gente está bem mais flexível, né? Inclusive, as últimas viagens, eu que fiz o roteiro, né? Você nem chegou a se aventurar em fazer, né? Eu também não estava com muito tempo, né? Você estava com mais tempo. E me explica uma coisa, como é que vocês definem esses roteiros, né? Eu acho que Rio de Janeiro é um clássico. Coincidência, minha primeira viagem também é para mais longe com meu marido. Que roteiros que vocês pensam assim, num roteiro a dois? O que vocês levam em conta na hora de escolher quando está em evidência uma coisa mais romântica, mais de parceria, de união? Eu não sou tanto romântica assim, não. Mas a gente ama
lugares frios. Olha. Eu falo que até gosto de praia, mas eu não gosto da areia, eu não gosto de passar protetor e eu não gosto do sol em mim. Mas a gente vai pra praia, claro. Aí foi pro Rio de Janeiro, a gente prefere muito mais o sul, sudeste, essa parte mais fria mesmo. Ah, então o que isso é a gente importante mais combinar gosta. pelo menos os destinos, Sim. né? É. Porque Sim. esse perfil tem que bater um pouco. Sobre esse assunto que a Polly falou, é até curioso, porque foi algo que foi acontecendo durante a nossa trajetória, né? Acho que nós fomos descobrindo que a gente gostava de destinos, assim, que são um pouquinho mais friozinhos, né? Que naturalmente são um pouquinho mais românticos. Inclusive pro próprio Rio de Janeiro, nessa viagem que nós fizemos, né? Ah. Apesar de ser Rio de Janeiro, nós fomos para Teresópolis, Petrópolis. que é a região serrana. Ah, sei. Aí tem cerveja, vinho, friozinho, chocolate. Exatamente. Inclusive, é um excelente destino. Para quem não conhece, assim, não me parece ser uma região assim tão turística para nós que moramos aqui em Brasília, né? Mas assim, é uma região que nós gostamos muito A mesmo. gente não vê o pessoal falando, vou para Teresópolis, eu vou pro Rio, eu vou para Búzios, né? Mas É fica a verdade, dica, olha porque aí. a gente gosta muito. E tem muitas hospedagens bem legais por lá. Sim, exatamente. E tem com essa pegada, né? De acomodação intimista, Cabaninha, de a dois. serra, É. que favorece toda essa questão do mais românticos, né? E aí depois, como é que vocês fizeram, assim, para se encontrar, para entender esses momentos especiais? Ah, aniversário de namoro, ou então lua de mel. Vamos começar com o aniversário do namoro, né? Que vocês são casados há 8 anos, mas antes Sim. vocês fizeram aniversário de namoro. Vocês pensavam em viagem como um presente mútuo para vocês? Aí, geralmente, a gente sempre faz tudo, né? A gente faz mais pros dois. Não tem esse negócio de dia dos namorados, vou dar um presente pra você e você me dá um presente. É um presente pro casal, né? Então, a gente sempre, desde sempre, a gente faz mais assim. Sim. Tanto presentes como hospedagem, né? Viagem em si. A gente sempre faz mais assim, né? É engraçado, assim, até a própria Bancorbras, eu tenho uma tia Célia, e ela faz isso, quando é aniversário do casal, ela fala, comprei mais um pacote aqui para Bancorbras pra gente. Uhum. É o nosso presente de casamento, não, né, pra ele, né, pra Sim. gente curtir. Curtir a experiência. E ter esses momentos, né, assim, quando vocês estão em viagem, vocês acham que o relacionamento, ele ganha novas nuances, novas camadas, criação de memórias? O que vocês acham, o poder da viagem numa relação a dois? Pode falar. Você tocou em um ponto que realmente é muito interessante. Porque sempre as viagens eu tenho a percepção de que elas trazem um certo tipo de fortalecimento na relação. Não que uma viagem vai corrigir alguma coisa dentro do relacionamento, Perfeito, né? Leandro. Mas elas, de certa forma, aproximam o casal. Né? Os perrengues. E sair do dia a dia, né? Aquela rotina, Sim. sempre a mesma Exatamente. coisa, aquela correria maluca, por uma coisa não tem mais de vocês, né? Sim. A gente tem várias viagens que, assim, são até xodozinhos, né? Tem algumas específicas quando eu lembro, caramba, essa viagem foi muito boa, né? Dá vontade de fato, assim, voltar, né? E reviver aquilo ali. A de Monte Verde mesmo foi Sim. bem boa. Olha, Monte Verde, que não é um destino também. Em Minas. Eu acho que nós vamos em destinos não muito comuns, né? Adoro, então vamos compartilhar esses destinos aí. Que destinos vocês foram, assim, que foram, cara, que vocês falaram que são xodozinhos? Monte Verde é um xodózinho. Sim. Lembra muito Campos do Jordão, só que eu acho que tem uma pegada mais rústica, vamos dizer assim. A gente gosta muito de lá. Teresópolis eu amo de paixão, então a minha infância inteira foi curtir as férias em Teresópolis, porque eu tenho família lá. E como foi a nossa primeira viagem, né, a gente amou. Fez muitas coisas diferentes que eu não tinha feito, que eu sempre ia de família, né, e menor. E tem uma que foi relativamente recente, que eu não ouço muitas pessoas falarem, que é Visconde de Mauá e Penedo, que é em Rio de Janeiro. Adoro. Também é região serrana, mas é outra parte do estado, né? Adoro. Fim de ano lá é maravilhoso. A luz de Natal, Aham. as decorações lá Sim. são belíssimas. Sim, realmente. é bem aconchegante a cidade. E tem muitas atrações culturais, festivais de cultura, que realmente é um bom destino para casal. Fui também com meu marido. E foi uma experiência muito linda por conta disso. E lá também tem vinhos, Sim. tem uma região muito de frutas, de quem gosta de sucos exóticos, lá também tem. É um excelente destino. E nessas viagens que vocês fizeram de xodozinhos, vocês costumam pegar essas experiências, sei lá, contratação de um fotógrafo local, já fizeram alguma experiência, já conhece alguém que passar por essa experiência de contratar um fotógrafo local para ter uma foto mais legal do casal? A gente nunca pegou, né? Fica a dica. A gente nunca chegou a fazer, né, esse tipo de experiência. Eu acho que também... Contratar, né? Exatamente. Mas a contratar. experiência se a gente Sim. faz, não Eu com acho que pelo fotógrafo. fato de que a Polly acabou fazendo que eu virasse um fotógrafo dela, né?
Então, Mandasse meu marido. então meio que eu que acabo fazendo... ensaio fotográfico. Ocupando essa função, né? Só que a gente quase não tem muita foto Foto de de casal. casal. De casal. Só mas- tem Então foto fica a minha, dica. porque dele É. também ele não gosta, ele só gosta de ficar atrás da câmera. Então, assim, foto de casal a gente quase não tem. Aí, às vezes, eu falo, bora colocar o tripé aqui. Aí ele, não, vai demorar demais, vamos logo. Mas a gente deveria fazer mesmo, Sim, porque é tem verdade. muitos destinos marcar. legais e bonitos. E aí tem muito isso, assim, as pessoas contratam esses fotógrafos, né? Eu também nunca tinha tido. E a primeira vez que eu fiz foi para um casamento em Portugal. Essas viagens, nós viajamos, tínhamos ideia maluca do nada, né? Tava em Portugal e a gente só tinha casado no papel. Falou, vamos casar numa cerimônia aqui do nada. Parimos um casamento, assim, vamos fazer um casamento aqui em Portugal. E aí a gente contratou uma fotógrafa e falei, gente, olha que experiência interessante. A gente também nunca tinha feito. E aí você tem umas fotos bonitas do casal no destino, foto profissional, e aí revela, faz aquelas coisas bonitinhas. E é uma experiência que eu nunca também tinha tido, só inventei de fazer por conta do casamento, que a gente decidiu casar em viagem, que a gente também ama muito. Eu acho que é uma experiência que você que está ouvindo, assistindo a gente pelo YouTube, vale a pena, viu? Se você é de casal, pensa, faz uma busca em fotógrafos locais. Eu acho que o Instagram ajuda muito, Sim, né? sim, demais. TikTok também, né? É. Tem bastante coisa. E eu acho que é uma experiência que você lembra até, se você já tiver casado, né? Você acaba relembrando ali de algumas coisas, até alguma pose que você fez que você gostou na época do casamento, sei lá. E nós Deve ser estamos bem- quase para fazer, porque na última viagem, Ah. você até comentou que tinha uma moça que é fotógrafa que ela estava querendo fazer, mas acabou que não deu certo a nossa Ah, agenda. verdade. Olha. Então, isso quer dizer que estamos bem próximos de fazer isso aí. E vocês têm alguma tradição como casal, viajando? Algum hábito? A gente sempre gosta de andar muito juntos, andar e não pegar, sei lá, nenhum transporte, táxi, coisa tradicional. Ou então vocês, a gente sempre, a primeira noite é um restaurante X, que tem alguns casais que têm essas tradições, né? De nós estar viajando, se é aquele momento deles sempre ter um restaurante X, ou sempre fazer alguma coisa igual. Vocês têm alguma uma tradição de gostar de fazer alguma coisa que é só de vocês que costumam fazer em viagem, não Você consumir lembra? no rotina, no dia a dia? Sim. Bem, não sei se dá para encaixar em uma tradição, mas a gente gosta de procurar aqueles mercados municipais das cidades, que eles têm, assim, coisas bem regionais, né? E a gente gosta de aprofundar nisso A gente mesmo gosta ali da na história cidade. do local. Quando a gente viaja, a gente não vai simplesmente, eu vou nesse destino aqui porque eu quero. Não, a gente gosta da experiência, das tradições do local, então a gente gosta de toda essa história, né? Para somar na nossa também. Alguma tradição que eu pensei aqui, a gente também gosta de fazer o date do mês, então sempre a gente pensa em uma coisinha. Ai, que lindo! Tem o date do mês. Uma vez por mês a gente sai para um lugar diferente, então não pode ser... Gente, 11 anos, haja criatividade. A gente sai para um lugar que a gente ainda não conhece pra gente conhecer e ter esse date a dois, né? Que é uma coisa que muitos casais aí não estão mais fazendo, né? Só fazer no começo do namoro e começaram a fazer. Esse pé. Agora, uma tradição que, assim, não tem muito a ver com a viagem em si, a gente ama viajar de carro. E todas as vezes que a gente vai viajar, eu preciso comprar um salgadinho. Ah, meu Deus. É assim, a nossa Não alimentação dentro do carro é um salgadinho. Não tem como. Toda vez tem que ter. Mas tem essas memórias gostosas, né? A minha Sim. família, a gente passava a noite anterior da viagem de carro fazendo sanduíches, assim. A Aham. gente viajava de carro também, fazia os sanduíchezinhos, embalava naquele papel alumínio, o sucozinho, pra ir na viagem Sim, e facilitar, pegando. né? É muito gostoso pra gente lembrar também Sim. dessas coisinhas nossas, né? Inclusive, você falando disso, me trouxe uma memória muito parecida. Foi no nosso casamento, né? Verdade. Nós fizemos um casamento, que eu não lembro qual Nosso foi o dia casamento da foi semana. super intimista, assim. bem Foi no dia de pequenininho. semana, só com 20 pessoas. E a gente fez um chá da tarde. Sim. Então, sobraram muitas coisas. E no dia seguinte, nós já acordamos cedo para viajarmos de carro. E aí, foi no pra carro, nós deixamos separados várias coisinhas do casamento. E aí, é bem o que você falou, sabe? Tinham coisas muito gostosas que não Que a deu gente pra nem comer. tinha comido no casamento, que a gente comeu durante a viagem. E hoje a gente tem muita recordação, né? Algumas coisinhas que a gente comeu só Sim. nessa época. Olha. E tem formas, um casal às vezes, mas eu não tenho tanto dinheiro, não dá pra viajar, não dá pra ter um date no mês. Tem. Que estratégias que vocês usam, vocês conhecem, para que o casal possa continuar viajando cada vez mais e não perder esses momentos? Uma coisa que a gente faz muito, a gente deixou um pouco de fazer, porque agora, como o perfil cresceu um pouco, a gente consegue algumas parcerias, mas uma coisa que a gente sempre fazia era ir no restaurante e a gente só pedir um prato.
Olha. Então, assim, a gente vai em algum lugar, a gente pede uma... Até porque a gente já passou alguns apuros também em viagem, né? Você pede 2 pratos que às vezes não são baratos e que não são tão bons assim. Então, a gente pediu um prato, via se gostou. Se gostasse mesmo, a gente pedia outro. E a gente normalmente também divide as coisas. Então, vai pedir alguma bebida, a gente pede uma, divide, vê se tá boa mesmo, aí pede outra. Pra não cair em furada ainda. A gente faz muito isso. Diminuiu um pouco, mas a gente faz bastante. Sim. Isso me fez lembrar uma coisa que não é necessariamente o que você perguntou, mas me fez lembrar que foi a comida que a gente trouxe para a viagem, né? Ah, verdade. Campos de Jordão. Eu sou um pouco murrinha. As pessoas acham que eu não sou, mas eu sou, gente. Eu acho que não sou, mas eu sou, é ótimo. É. Conta aí. Não, foi a viagem que a gente fez para Campos de Jordão. Inclusive foi quando eu a pedi em casamento. Foi uma viagem também muito boa, mas com muitos perrengues. Mas se sobrar tempo, depois a gente volta nesse assunto. Mas basicamente, no domingo, que nós íamos já retornar para Brasília, nós almoçamos em um restaurante, que até era um bom restaurante, e sobrou um pouquinho... Um pouquinho não, um poucão. Sobrou bastante, né? E o voo ia ser, sei lá, 3 horas da tarde, a gente ia chegar em Brasília. Ela falou, não, amor, pede pra viagem. Eu, não, mas como assim pede pra viagem? Ela, ué, pede pra embalar. Foi literalmente. Pede pra embalar, que a gente leva. Eu levo onde? Na mala? Aí ela, sim. E foi literalmente isso. foi pra viagem. E aí chegou em Brasília domingo, não tinha nada aberto, porque foi de madrugada que a gente chegou. Não, até que foi de madrugada não. Chegou, tipo, Foi à sim. noite. Então, mas não tinha quase nada aberto. Você sabe que ele Asa Sul, tudo fica mais fechadinho. Aí não tinha comida em casa assim também. O que que tem? Ué, O que levou de viagem. E foi excelente, porque tava muito gostoso, por sinal. E Campos de Jordão também é um lugar muito romântico, né? Sim. Que dá pra... E você já... Como é que foi essa questão? Você falou, vou pegar um destino romântico pra pedir em casamento. Conte aí. Porque, Vamos lá. Como é que você decidiu, até pra quem tá assistindo a gente, passar, por que Campos do Jordão? Bem, na verdade, o porquê, talvez a Polly pode explicar daqui a Eu acho que pouquinho. eu sempre te falei que eu tinha vontade de ir pra sim. Campos do Jordão. Ah, legal. Exatamente. Agora, o porquê ela sempre tinha vontade, eu não sei, mas... Eu achava chique, bonito, né? assim, sei lá. Então, mas foi isso. Ela sempre comentou, assim, durante o namoro, né? Que ela gostava muito de Campos de Jordão. Inclusive, eu também não conhecia. E eu não me recordo muito como é que foi os planos pra eu pedir ela em casamento. Mas, assim, eu tive a ideia, né? Vamos para Campos de Jordão. Só tem que, assim, foi um negócio muito espontâneo, de certa forma. Porque, basicamente, a gente foi sexta-feira e voltou no domingo. Só tem que ela não sabia de nada. Ele chegou lá no meu trabalho. No trabalho, ele foi me buscar. Ele chegou gravando. E na época não tinha, assim, Instagram nem nada. Aí, uai. Aí começou a gravar. E aí, chegando em casa, aí eu vi minha mala em cima da cama. Aí, uai, que é isso? Não, nós vamos viajar. Toma banho que já o pessoal vai chegar aqui pra gente ir pro aeroporto. Aí eu, tá. Aí tomei banho, me arrumei rapidinho. Não vi nada que tinha na mala. Não vi se tinha maquiagem. Não vi nada. Simplesmente fui. E eu fiz a mala, né? Dizendo ela que parece que eu não fiz com as roupas adequadas, né? Campos de Jordão frio, ele colocou saia. Foi tipo isso. Olha, eu não me recordo de ter sido tão ruim assim, né? Mas... A única calça que tinha era que eu tava no corpo. Bem justo. E só continuando, foi assim, um pouco de perrengue, como eu disse, porque logo no começo, o voo, sei lá, ia ser 6 da tarde de sexta-feira. Só tem que houve uns atrasos, porque São Paulo tava chovendo muito. Sempre. Aí decolamos, eu sei que todos os aeroportos de São Paulo fecharam para voo e a gente continuou voando, sobrevoando. Isso já era 8 e pouco da noite. Eu sei que o comandante, em determinado momento, ele veio assim, deu pra mim, né? Eu já tava meio receoso, né? Então eu acho que ele até veio com a voz assim um pouquinho cansada, né? Ele, pessoal, olha, abriram os aeroportos para pouso. Só tem que o tráfego de aeronaves está tão grande que vai demorar 40 minutos para chegar a nossa vez de pousar. E nós não temos combustível para aguardar isso. E aí, todo mundo... Né? E aí, agora, né? Mas aí ele continuou, né? E por conta disso, nós já estamos indo para Belo Horizonte. Vamos abastecer lá e voltar para São Paulo. E assim foi feito. Mas assim, acabou que quando a gente chegou em São Paulo, a gente já tinha perdido a nossa reserva de carro. Nossa. E aí foi outro perrenguezinho lá. Acho que a gente ia chegar por volta de meia-noite no máximo, né? Em Campos de Jordão. Em Campos de Jordão a gente ia chegar por volta de meia-noite. A gente foi chegar, acho que já era umas 4 horas da manhã. Ai. Sim. Pensa, a gente dormindo e eu tentando, não posso dormir porque eu tenho que ficar conversando com o Leandro. E aí toda hora eu dormia assim, acordava e ele...
Tava ainda dirigindo, meu Deus do Sim. céu, não posso dormir. E Porque para vai quem não que... conhece, é uma região serrana. É em isso que eu São ia Paulo. falar. É um Então, zigue-zague de absurdo. madrugada, É só uma via. Era só neblina. Ali, Nó. graças a Deus, a gente chegou certinho, mas foi... É, E foi tudo muito rápido, né? Porque a gente chegou 4 da manhã de sábado já, né? é isso. Acordamos 8 da manhã e fomos curtir o dia. E no domingo a gente já tava voltando pra Brasília, né? É. Aí, nesse meio tempo, teve o pedido de casamento. Você pensou em Sim. local? É, no- falou, Pois falou, é. falou. Essa foi a maior briga. Eu achei até que eu não ia Ah, ficar é. noiva. Ó, eu planejei praticamente tudo. Mas o momento exato Aonde, né, e tal. lá em Campos de Jordão, eu não pensei. Eu pensei, assim, eu tinha pensado, bem, estaremos em Campos de Jordão, né? Então... Qualquer lugar lugar é lugar. lindo. Ela tem uma exatamente, né? hortência. Uma Então, hortência linda, um morro, tá lindo. Não haverá, assim, nenhum problema. Mas houve problema. Porque acabou que a gente foi passear durante o dia e a gente estava empolgado, né? Porque as coisas aconteceram um pouquinho fora dos planos. Aham. E aí eu pensei, não, à noite em algum restaurante, né? Eu acho que vai ser bem propício. Aí retornamos no final do dia pro hotel e ela foi descansar. E eu fui procurar. Ele Só- falou, não, pode dormir. Eu tava cansado, ele É. também. Mas ele, não, eu vou procurar aqui o restaurante pra gente jantar mais tarde. Pode descansar. Aí eu, tá bom, né? E aí pesquisei bastante ali na internet, né? Lá no hotel mesmo. E achei umas 2 opções. Quando ela acordou, a gente se arrumou e fomos. Só que, como a gente disse mais cedo, né? Há muito tempo ainda não tinha esses aplicativos. Eles não eram tão calibrados quanto hoje, né? Aham. Então a gente tava tentando... Tá fechado. Achar no lugar e não achar no achava. lugar, não achava. Toda hora eu falava que tava passando na frente, mas É. tava tudo escuro, não tinha nada. A gente, uai. E aí chegou uma hora que a gente já tava cansado, né? E a gente tinha passado em alguns que eram bem bonitos. Eu falei, não, vamos Qualquer naquele... um aqui. Mas assim, eu não falei desse jeito, né? Tipo eu falei, assim, que ele falou. eu falei, vamos naquele ali que tá bem bonito. Tinha música ao vivo, com saxofone, né? Só tem que eu acredito que eu não escolhi as palavras muito adequadas. É. Né? Provavelmente deve ter sido mais próximo disso. E aí ela, ué, como assim? Qualquer um. Você passou a tarde inteira, você não descansou pra procurar. E eu vou em qualquer um aqui, não vou. É, e aí o tempo fechou. Entramos no restaurante meio emburradinhos um com o outro, né? E aí eu já pensei, e agora, né? Eu estou prestes a pedir em casamento, como é que vai ser esse negócio? Eu peço mesmo, não peço? Mas no final das contas, acabou que teve uma brechazinha ali, aí eu consegui pedir. Realizar o pedido. E deu certo, né? Você vê como tem perfil pra tudo, né? Porque tem casal que gosta dessas coisas bem românticas, que gosta de flores no quarto. Aham. Eu não sei se é o perfil de vocês, né? Mas Uhum. tem, durante a viagem, existem diversas formas de exercer esse romantismo, Sim. né? E para diferentes perfis. Tem a galera que é do perrengue, que é de aventureiro, que é de meio de mato, e gosta de uns hotéis bem afastados na natureza. Tem um pessoal que gosta mais urbano, que é uma coisa mais, para eles, romântica, é um hotel mais luxuoso, num centro muito movimentado. Então, vocês têm perfil para tudo, né? Assim, Sim. do que no ideal de romantismo, né? Não é só pétalas de rosa em cima da cama, que é bonito Exato. também, mas enfim, tem Uhum. outras formas, né? De... É. O Leandro, ele gosta muito dessa vida mais selvagem, assim. Eu já não sou muito fã, não. Eu vou pra acompanhá-lo, mas fazer trilha, essas coisas assim, ele ama. Aí eu vou, escuto um barulhinho, eu já fico, ai meu Deus, será que é uma cobra? Será que bicho é esse? Mas eu vou. É, sim. Mas até eu, ultimamente, ando mudando um pouquinho. Já mudou, Já ficando mais, né, maduro, assim, aí você não quer muita Quer mais treta. conforto, quer planejamento, Sim. não É. quer perrengue. Já vai ter o perrengue que é normal, né? Arranjar perrengue não é o ideal. Sim. E vocês preferem, você acha que como casal, planejar em baixa temporada? Por conta, às vezes, férias escolares. Vocês têm filhos? Não. Não. Férias escolares, assim, porque competir é difícil, né? Uhum. Crianças correndo, eu tenho 2, crianças correndo, mas às vezes é a única data que dá para ir. Aham. Vocês costumam tentar viajar em baixa temporada? Vocês têm uma flexibilidade? Como é que vocês escolhem data? E acho que é bom para um casal escolher? Normalmente a gente vai mais pra baixa temporada, porque a gente também tem como, né, se organizar É. pra isso. Porque tem gente que realmente, como tem filho, só pode em janeiro, Aham. ou trabalho não deixa, né? Mas geralmente a gente viaja mais em baixa temporada. E nesses lugares mais frios, assim, acho que geralmente nossas viagens são agosto pra outubro, né? É. Julho, agosto, outubro, assim. Julho, o pessoal já começa a voltar, né? final Não de tem julho. tanto destino mais praiano, que o pessoal geralmente eu acho que vai mais. Mas a gente vai mais em baixa temporada. Naturalmente, a gente acaba indo em baixa temporada. Acredito que pelo fato de ainda não termos filhos mesmo, É. né? Mas já aconteceu de chocar, assim, com um período um pouco mais de alta temporada, né? Tipo, em Campos de Jordão, teve uma das vezes que nós fomos justamente em julho, que foi uma época de bastante frio. Inclusive, a gente chegou a pegar
grau negativo lá, -2. Foi. Uau! E tava bem cheia a cidade. Então, faz um pouquinho de diferença, né? Então, Maravilha. a gente prefere, né, inclusive, né? Ir em Fora baixa que temporada. também custo, né? É. É bem melhor. Não, isso é a vida. É pra você não estar concorrendo com todo mundo das férias escolares. Sim. E me diga uma coisa, vocês têm alguma indicação de locais, ou seja, que vocês já fizeram, ou está no planejamento, de locais para lua de mel? Assim, quem que vocês acham assim, que o pessoal tende a gostar mais, de dicas para quem quer viajar com casal em lua de mel? Olha, a gente foi pro Chile há um tempo Isso atrás. é super romântico, né? Lá. E foi romântico, foi uma aventura, foi muito gostoso. Assim, não foi só romântico, sabe? Foi uma viagem que a gente não esperava nada. E entregou muito. A gente amou. Tudo que a gente fez, a gente gostou. Inclusive, como eu falei, às vezes eu sou um pouco morrinha. Teve uma coisa que a gente fez, um templo budista que tem lá, que acabou que a gente não foi, que eu me arrependo um pouco. Mas eu acho que é uma viagem interessante, que às vezes fica o mesmo valor de viagens, né, para o Nordeste, e que vale a pena conhecer. Olha, que lindo. Né? E tem lista de desejos de viagens com esse perfil mais para casal? Vocês têm uma lista de desejos de viagem? A gente tem uma lista de desejos, mas como eu falei, a maioria é mais para Minas, Paraná, Curitiba. Lindo, Então A gente conta gosta. aí, que tem algumas cidades que vocês acham que são assim, achadinhos, que servem para casal? Joinville a gente gostou bastante. Sim. Como eu falei, a gente gosta muito de viajar de carro. Então, quando a gente viaja, a gente foi para Gramado, na nossa lua de mel. A gente foi parando em algumas cidades. E a gente parou em Joinville, foi um lugar também que a gente nem estava assim, cogitando muito. Sim. E foi bem gostoso. E ainda em Santa Catarina, outras cidades que nós passamos justamente porque nós estávamos de carro, né? E a gente tem essa flexibilidade de... tá previsto para voltar daqui a 3 dias, mas a gente quer ficar mais 2, a gente fica, porque a gente tá de carro, né? A gente não tá dependendo de um voo, né? Então, outras cidades que nós gostamos muito foi Urubici, em Santa Catarina. Por quê? Ela já foi considerada a cidade mais fria do Brasil. Vocês realmente estão A focados gente no gosta frio, né? de frio. Sim. Mas não é só por isso, é o contexto todo, né? É uma cidade... Ela é pequena, né? Uma cidadezinha É cidade bem pequena. interior, assim. O ponto forte lá, na verdade, são as belezas naturais, né? Tem aquela Canyons. pista... tem os canyons, né? Tem aquela pista que é bem famosa, Serra do Rio Rastro. Que tem aquele monte, Exato. aquele corte exatamente. da pista no meio. Nossa, lindo. Exatamente. A gente ama a estrada, assim, eu acho muito Sim. bonito. Também teve Rio dos Cedros. Rio dos Cedros, Cambará do Sul, Nossa. que tem os canyons que você comentou, o Canyon Fortaleza, Canyon Cambará do Sul Itaimbezinho. fica em Santa Catarina, né? Na verdade, fica na divisa entre Rio Grande do Sul com Santa Catarina. É. E Pomerode. É verdade. É. E ela é Que bem tem? gostosinha. Por quê? Pomerode... Você quer falar? Não, pode falar. Na verdade, eu acho que foi uma cidade colonizada pelos alemães e eles têm essa tradição bem forte da Europa, né? Inclusive, tem as casinhas lá de enxamel, eu acho, que é um tipo de arquitetura bem específico lá das cidades da Alemanha, né? Olha. Então, tem muito essa pegadinha, assim, Ai, que de dica cerveja boa! artesanal. E também é uma cidade pequenininha, mas, assim, muito agradável. Porém, foi uma passagem bem rápida, né? Dá pra fazer bastante passeios também a pé, então você não vai precisar de carro. É. Você anda, assim, você vê muita coisa bonita, muita coisa diferente, né? E vai ver na cultura mesmo do local. Sim. Porque esse negócio também de você andar a pé, eu acho super legal. Eu sou fã, sou suspeita. A gente anda... Eu e meu marido também, a gente sai pra andar e anda com Sim, gosto. Assim, desbravar, esquece. E aí Você vê uma lojinha, uma coisa coisinha desconhecida assim que não tá você- no roteiro. Olha... se abre para esse inesperado, né? É muito bacana. E vocês têm alguma dica, assim, quem tá planejando, tem como também ser mais eficiente numa viagem de casal? Assim, eu e meu marido, quando a gente começou a viajar, cada um viajava, às vezes, até coisa duplicada, assim. Uma necessaire que tinha a mesma coisa que o outro. Às vezes, vocês conseguem otimizar um pouco. Você tá levando a parte de dentro, você tá levando não sei o quê. Vocês Isso é conseguem, com às vezes, você, hein? otimizar? Você cuida da mala. É, porque porque- depois que foi os pedidos de casamento, que só tinha saia pro eu acho que frio. ela percebeu a necessidade, né, de assumir isso. Mas como a gente gosta bastante, assim, de viajar e tal, a gente começou a já deixar algumas coisas prontas. No bloco de celular mesmo, hoje eu uso o aplicativo, né? Mas no bloco de celular você consegue fazer já algumas coisas. Então, necessaire, o que tem que ter? Pasta de dente, não sei o quê. Então, você só vai dando check em toda a viagem, né? Então, já tenho lá uma pastinha da necessaire. Você que criou Eu essa tenho- playlist na sua realidade, Exato. olha. Eu tenho da parte de fotografia, o que a gente precisa levar, Deus, carregador, porque ainda tem tudo.
Então facilita muito. E fora esses kitzinhos também viagem, né? Tanto essas coisas pra gente guardar as roupas mesmo dentro da mala, como alguns kitzinhos menorzinhos, né? Que você consegue levar muita coisa economizando espaço ali. Olha só, e vocês viajam numa mala só, cada um com a sua mala? Então... Ela que faz sua mala? Não. Não, Ah, até você que a faz gente assim. faz separado. A gente faz separado, só que... O Leandro fala que eu bagunço a mala dele, assim, sabe? Então, geralmente tem que ser 2 malas, porque senão a minha fica jogada. Já tentamos, né? Ser uma mala, mas... E aí ele fica, né, um pouco chateado, porque o as coisas dele cozinha dão uma tem que tá bagunçada. arrumadinho, né? Sim. Mas acaba que cada um faz uma sua mala. Às vezes a gente consegue colocar tudo em uma só, às vezes cada um leva uma mochila também, dependendo do lugar. Mas geralmente cada uma leva a sua. E também vem novamente a questão da viagem de carro, né? Porque aí tem como levar mais coisas, né? E trazer muita coisa legal. Olha... Mas quando... Pós-pandemia, a gente fez pouquíssimas viagens de avião, né? Então, nós tentávamos levar a minha malinha e a malinha dela e tentávamos organizar de uma forma que desse, né? Pra acontecer. Maravilha. E como é que vocês levam em conta na hora de escolher um hotel? Se vocês querem uma coisa mais, pegando mais intimista, mais gostosa, que tipo de hospedagem? Para vocês tem que ter um incluso? Como é que vocês veem, que vocês analisam? Você também falou que é metódico, que vai olhando hotel e tal. O que vocês analisam na hora de escolher um hotel que seja interessante para uma viagem a 2? É comodidade, é praticidade, é isolamento, talvez? O que você acha que Eu acho que tem depende muito para onde você vai e o que você quer fazer. A gente já pegou hospedagem na Chapada dos Veadeiros, que era uma hospedagem incrível, e que acabou que a gente não curtiu tanto a hospedagem, porque a gente tinha vários passeios programados. Então, a gente hoje pensa muito, a gente quer ficar tranquila, a gente quer descansar nessa viagem, então a gente pega uma hospedagem um pouco melhor pra gente conseguir aproveitar ali a viagem. Agora, se for aquela viagem que você vai ficar o dia inteiro fora, aí a gente não... Se tiver um chuveiro, uma cama, tá perfeito pra gente. E vocês gostam das viagens de isolamento de casal? Porque tem virado muita tendência, né? Tem virado Depois tendência. Da pandemia, então, essas viagens de hospedagem de experiência, né? Que o pessoal fala, a gente gosta bastante. Inclusive, a gente foi pra São Paulo, né? Onde isso que foi? eu ia falar. Eu não lembro o nome da cidade. Agora também não vou me recordar. São José dos Pinhais. Não, é outra. Mas eu não lembro o nome da cidade. Mas... A gente foi pra uma hospedagem, que era hospedagem de experiência lá, que tinha aquele fogão a lenha. E era fogão mesmo, né? Era fogão a lenha. Não era aquele tradicional que tem assim em chácara. É um outro, bem antigo. Eu não sei se porque era um fogão a lenha, mas não é aquele de alvenaria, né? Que a gente vê assim em fazenda. Era tipo um fogãozinho... Era um fogão com boca, assim. Eu não lembro. Mas tinha que colocar a lenha pra acender. Gente. E nós mesmos que tínhamos que cortar a lenha e Meu acender Deus, o fogão. camponeses! É vida de camponeses. Exatamente. Eu acho que a galera até vai mais pra lá pra passar um final de semana, sabe? Que é perto de São Paulo, então passa o final de semana. E lá tem também... como se fosse uma merceariazinha. Então, você consegue comprar as coisas lá e também tem o próprio pessoal que faz. A gente gosta de curtir a experiência inteira. Então, a gente foi nessa de realmente cortar a lenha, fazer a nossa comida. Sim. Ai, mas é muito legal essa experiência. É muito gostoso. E eu acho que o que você falou fortalece, né? Sim. Eu tive uma experiência parecida em Lumiar, no Rio de Janeiro. Gente, que é um lugar lindo, assim, Lumiar, que é de cachoeira, de serra. Era uma tiny house. Gente, era muito... Como é que a gente não paga pra isso? Era uma tiny house no meio do nada. Também só tinha um fogo a lenha. E meu marido falou, gente, se um dia eu tiver uma casa e pegar fogo, eu vou ficar com muito raiva, porque eu tô aqui com fósforo, não sei, não tô conseguindo acender este bendito forno a lenha aqui. Esses dias a gente foi em uma que o Leandro tentou acender a churrasqueira. Ele falou, menina, eu tô precisando de umas aulas, viu? Porque... E foi nesse esquema forte, também. não. Foi tiny house, assim, foi isolado do mundo, não tinha nem sinal de telefone. E falei, gente, olha que experiência para um casal, tem um momento realmente de conexão, porque às vezes a gente fica resolvendo alguma coisa no celular, fica fazendo alguma coisa, trabalhando. Eles não tinham como trabalhar, não tinha como falar com ninguém. Era no meio do nada, uma casa pequena, uma lenha, a vida... Não dá nem como que acende uma churrasqueira, não sabe? Dá, era isso. A gente falou, vamos na festa, acender esse negócio aqui e vamos embora. E realmente... Para um casal é uma experiência bem diferente. Esse negócio, você vê que ele tá começando a ficar com raiva, porque também não tá conseguindo. Aí, ao invés de você instigar aquela raiva, você tenta, né, amenizar, bota uma música, já começa, abre um vinho e vou te ajudar e tal, e vai. Porque senão fica muito tenso mesmo os dois. Então é isso, Di. E essa viagem, tava me lembrando aqui, nós fomos de fato para curtir a hospedagem. Foi. A gente não
foi gente não passear saiu na dela, né? cidade. É porque foi bem na pandemia mesmo. Acho Era que foi. Araçoiaba da Serra, eu acho. Eu acho que era. Araçoiaba da Serra. Araçoiaba da Serra. Mas não é uma cidade turística, de fato. Mas tem essa hospedagem que é bem interessante. Tem várias, na verdade. Tem várias, né? E é isso, né? A gente realmente curtiu A gente o gosta local. muito desse negócio de curtir a hospedagem. Tem muitas pessoas que acabam falando pra gente, mas você vai pra uma hospedagem pra você cozinhar. Eu gosto, eu acho legal toda a temática. Às vezes você encontra alguns ingredientes típicos da cidade, então você quer... Não sabe nem como que cozinha Casais direito, que mas gostam vai. de cozinhar, tem isso. Vocês vão no mercado que você falou, né? a A gente gente gosta de ir gosta no muito. mercado do local, aí vão fazer uma coisa que só tem lá, tem essa troca, né? Sim. Que legal. E tem um momento que às vezes você quer não quer nem colocar o cérebro de molho, vai pra um resort, pra alguma coisa Exato. que tenha tudo incluso. Inclusive, a gente nunca foi pra um all-inclusive, né, amor? Não, nunca Estamos fomos. precisando ir. Mas a gente tem debatido sobre isso. Mas é complexo. No negócio de viagem de casal, a gente também não planeja muito, não. A gente é tudo vida louca. Aí meu marido tava reclamando que ele também gosta de um pouco de ordem na vida. E eu sou muito... Aí eu falei, não, é aniversário dele, eu vou planejar uma viagem linda. Aí peguei um resort na Bahia, lá em Maraú, aluguei arroz veicá, eu fiz tudo que eu nunca fiz na vida que vocês fazem. Eu não sou uma pessoa que planeja as coisas. Cara, veio um tufão semi-tropical, acabou com a nossa viagem inteira. Eu falei, a gente nunca tinha ficado nesse modelo de hospedagem, foi por água abaixo, literalmente, ficou lá no escuro, no resort, no escuro, desse resort. Então planejem também com cuidado. Mas depois desse episódio, a gente foi já em vários outros, all inclusive, que tem esse momento também pro casal não se preocupar em nada mesmo, é só conversar, só ficar quieto, um olhando pro outro, olhando pra uma praia, olhando pra uma serra. Eu, sinceramente, eu acho que não é tão a nossa pegada, não, mas eu tenho até vontade de conhecer, assim. Mas em praia eu acho que faz sentido pra gente. Porque a gente tem aquele negócio de gosta, mas a gente não gosta muito do negócio. De todo o né? rolê. Porque também a gente coloca muito, por exemplo, minha mãe, quando ela vai pra praia pra ficar o dia inteiro esticada lá no sol. E é isso. A gente não, a gente vai, daqui a pouco quer ir numa outra praia, aí quer saber o que tem ali pertinho, quer saber o que tem pra comer. Então, não sei, mas por isso, né? Sim. Ai, que legal. Não, então é isso, assim, para escolher esses destinos, tem que escolher o que você quer realmente o que você quer viver naquele momento. Porque, como você falou, as pessoas vão mudando, os casais vão mudando, né? E decidir o que você quer naquele momento para selecionar esse hotel. E nessa busca, você costuma olhar... A gente tem a Bancorbras, por exemplo. A gente vai lá na Bancorbras e fala, eu quero com piscina, eu quero nesse local, eu quero que tenha isso incluso, não sei o quê. E depois, mesmo olhando lá, às vezes deixa eu ver também no Instagram, deixa eu ver... eu gosto de pesquisar várias diferentes fontes de informação para escolher o meu destino. Vocês também têm esse hábito ou não? Vão lá nos perfis principais e já tá check? A gente já tá aqui... Acho que normalmente quem procura mesmo é mais vocês, os hospedagens. Eu procuro mais, eu faço mais o roteiro, assim, o que tem na cidade, o que tem pra comer, né? Legal. Mas a resposta é sim. Eu gosto de pesquisar bastante e as redes sociais hoje, né, elas são um dos melhores canais para fazer isso, né? Então, eu gosto muito de procurar no YouTube vídeos, né, sobre o que tem ali naquela cidade, né? E quando a gente determina qual vai ser a cidade de fato que a gente vai viajar, aí eu acho que eu passo mais para o Instagram e começando a procurar as hospedagens, né? Você falou do YouTube, eu lembrei, dar uma dica para quem está acompanhando a gente. A Bancorbras tem tanto e o YouTube, tem esse nosso programa aqui, que tem sempre diferentes viagens, inclusive com um episódio voltado para a história. Você falou que adora história, a gente recebeu um historiador e um guia também da Bancorbras, faz parte do time, e que são focados para isso, para a história, para mostrar o que tem, além daquele ponto turístico, os pontos principais ali, quem tem por trás disso tudo. Então fica a dica para você maratonar tanto esses podcasts, mas também acompanhar lá no YouTube da Bancorbras alguns dos destinos, de hotéis, de sugestões, de formas de viajar que reúne tudo por lá. Porque realmente hoje rede social e YouTube é uma fonte de pesquisa complementar, né? Não é só a pessoa não vai só numa coisa. A gente costuma vasculhar tudo sobre aquele experiência destino. Pessoal também, né? É bem interessante. No mais, assim, que dica que vocês dão para casais que querem viajar mais, que querem sair desse dia a dia, da rotina? Quais as dicas que vocês dão para quem está nesse caminho? Quem está buscando ter mais momentos a dois, seja para uma lua de mel, para um... Como é que é? Date do mês? Date do mês. Para um date do mês, para um aniversário de namoro, aniversário de casamento. Posso começar? Pode. Bem, como nós já fizemos muita defesa, né? Então é claro que eu não vou poder deixar de lado sobre isso, né? Avaliar uma viagem de carro. Muitas vezes
ela é mais econômica do que a gente imagina. E se for para o sul e sudeste, quem ainda tem um pouco de receio, né? Que de fato, né? Pegar a estrada, tem as suas peculiaridades, uma viagem de carro. Mas daqui para o sul ou sudeste é muito tranquilo. As pistas são todas duplicadas. E acho que é basicamente isso. Essa é uma opção muito interessante. Você tem uma coisa para acrescentar? E você? Eu acho que é isso. Fazer o roteiro e não levar também ao pé da letra o roteiro. Você já pensar ali um pouco no que você quer fazer, né? Então, você vê o que tem, que você já consegue começar a dar uma viajada antes mesmo de estar no destino. Então, eu acho super interessante, porque às vezes eu pesquiso um lugar, aí eu falo, nossa, eu quero comer isso aqui, eu já sei tudo, né? Na hora que eu vejo, eu falo, nossa, é igualzinho o que eu tinha pensado. Então, é você pensar o que você de fato quer fazer ali, que é que nem eu falei. Se você quer turistar muito, então não faz sentido talvez você pegar uma hospedagem muito cara, que tenha muitas coisas, porque você não vai usufruir dela. E algumas outras dicas também é que a gente consegue fazer esse date do mês, então você consegue dar uma diversificada. Uma coisa também interessante que a gente faz, que dá até para fazer dentro do carro, né, na viagem, é o Namastreta também, que a cada 15 dias a gente tem um momento de DR. E Namastreta foi um apelido carinhoso que deram para ele. Então, você consegue também conversar bastante dentro do carro. A gente realmente ama viajar de carro. E eu acho que é uma dica super interessante e válida para todo mundo. E eu acho que é isso, para evitar conflitos no casal, essa dica que a Polly deu também, né? De ir conversando, de ir criando expectativa, não ficar preso ao que vocês idealizaram, né? Eu já sofri muito. Eu conheço muito casal que briga em viagem por conta disso. Imaginou uma coisa, expectativa na cabeça, e aí não correspondeu aquela e fica irritado, aí o outro briga e não dá certo essa viagem, assim. E até por isso eu acho que é mais um ponto aqui da Bancorbras, que ela já planeja a viagem como um todo. Mas a gente sabe que tem perrengue. Sim. O tempo muda. Sim. O tempo muda, fura um pneu, e você não idealizar tanto o voo atrás, vocês ficam voando, sobrevoando aí. Sim. São Paulo, várias horas, tem que voltar para Belo Horizonte. Olha quantas coisas vocês contaram pra gente de viagens que saem do esperado, mas tem que ter essa parceria, tem que entender e não se apegar tanto, Sim. né? Acho para a vida, né? Acho que o casal como um todo. A viagem é um pouco da vida como um todo, né? Esse momento. Sim. Eu já sofri bastante mesmo, antes. Hoje em dia a gente tá mais relaxado em relação a isso. Mas eu acho que é justamente isso, a experiência também vai vindo com o tempo, né? Você vai conhecendo mais seu parceiro, vai sabendo que ele já tá começando a ficar um pouco bravo aqui, ainda não. Então, você consegue ir conversando para se alinhar e dar certo. Vida longa viagem e vida longa pro casal também, né? Exatamente. Polly Leleco, muito obrigada pela participação, obrigada por trazer. E, por favor, Polly, só repita pra gente de novo o seu Instagram pra gente acompanhar essas viagens das dois. Às vezes ele no bastidor, mas enfim, nessas viagens. Eu falei que vai ter que mudar juntos. o nome do perfil, porque o Leleco tá muito dentro e a galera ama quando ele aparece. Mas é Polly Turistando, é Polly com 2 L's e Y, ponto turistando. No Instagram e no TikTok também. Por lá vocês acompanham um pouquinho. Então, muito obrigada aos dois por essa entrevista. Obrigada a vocês pelo convite. Nós agradecemos, né? Estamos honrados de estar aqui participando e contar um pouquinho aí, né, das nossas experiências. Maravilha. E você que está acompanhando a gente até agora sabe que a gente está fazendo essa viagem de casal, esse programa desse 9º episódio, mas a gente também está cheio de diferentes perfis. Tem também para quem, inclusive, turismo para pessoas que têm algum tipo de deficiência, turismo na melhor idade, história e turismo, como eu contei agora há pouco, turismo de natureza, turismo de gastronomia. Aqui no podcast Sonhos de Viagem, a gente tem mostrado para vocês as várias maneiras de viajar, ganhar um mundo e aproveitar tudo que ele tem. E olha, um detalhe e um convite mega especial. A gente fala muito de experiência, né? Então, a Bancorbras Turismo, junto com o Globo Esporte, tem aí renovado mais uma temporada do Me Leva GE, que tem levado aí torcedores apaixonados pelos seus times para viver uma experiência no estádio. Então, já foi assim, olha, Flamengo, levaram para BH, para uma botafoguense de 69 anos que realizou o sonho, ver o time tricampeão brasileiro. Olha quantas histórias lindas. E aqui na Bancorbras é isso que a gente faz, né? É realizar esses sonhos de viagens, momentos únicos. Então, confira lá, Me Leva GE, para você ficar por dentro dessas histórias lindas e inspiradoras. E se seu marido, sua mulher for apaixonada por futebol, quem sabe já não dá a próxima viagem de casal ser para um estádio. Te espero no próximo episódio.